Graças e paz, irmãos. Boa noite. Deus abençoe cada um em seus lares, cada família. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos para adorar o Pai. Que o Senhor venha inundar o seu lar, mais uma vez encher da glória dele. Sabe, passamos por muitos desertos, passamos por muitas dificuldades, mas o Senhor tem nos ajudado até aqui. Queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração de agradecimento ao nosso Pai. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado por o Senhor nos guardar, por o Senhor nos sustentar até aqui, Deus. Obrigado pela vida, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está guardando a tua igreja, os teus filhos, a tua criação. Pai, cumpre a tua vontade sobre nossas vidas. Se revela a nós nessa noite. Usa o ministério de louvor, Senhor, e o ministro da tua palavra com ousadia e intrepidez da tua presença. Muito obrigado. Fica à vontade, Espírito Santo, neste lugar. No deserto de quem eu fui, tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. E derrama em minha vida água, limpa a sujeira, sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Declara Ele. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no fundo do meu coração. E espalha o barro que ainda faltava
esperança na terra, do meu, do seu coração. Somos a terra do Senhor, pois Ele é Cristo. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido pra todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Ele é a nossa esperança. Ele é o pão vivo que alimenta todo o faminto. Sabe, existem muitas tribulações acontecendo hoje, mas tem uma coisa forte, irmão. A nossa fé não pode ser abalada. Declare isso através dessa canção. Confiando em nosso Deus, nós não seremos abalados. Declare junto conosco. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluias. Que o Senhor seja mais uma vez engrandecido, que seja Deus mais uma vez exaltado nesse lugar. Hoje domingo, dia 5 do mês de abril do ano de 2020, em pleno conflito, né? Essa crise mundial de enfermidades, a Covid-19 causada por esse vírus desgraçado. Mas nós não paramos, a igreja não parou, nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Quero convidá-lo nessa hora para estar orando, pedindo ao Senhor que possa falar com você através da palavra. Você acabou de ouvir um louvor maravilhoso, cheio da presença do Espírito Santo, que fala que o nosso Deus é forte, que Ele é tremendo, que tudo Ele pode. Vamos a Ele orar. Pai, muito obrigado. Mais uma vez te damos louvor, te damos honra, te damos glória, te damos adoração. Paizinho, nós precisamos desesperadamente da revelação da Tua palavra. Sem o Senhor nós estamos perdidos, sem o Senhor nós não sabemos o que fazer, somos como ovelhas sem pastor. Sim, Deus, vem nos dar uma direção, vem nos mostrar o caminho nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Queria convidá-lo para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que pensais, vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Eu queria convidar você a refletir sobre responsabilidade. É exatamente isso que o profeta Ezequiel está nos falando. O povo de Deus está cativo, está na Babilônia. Ezequiel é o profeta que profetiza durante o exílio, durante o cativeiro. E o ser humano comumente tem um hábito de transferir responsabilidades, não é? Nós podemos perceber isso lá no Gênesis, já lá no início, quando o Adão, após a queda,
responsabiliza Eva, sua esposa, pelo fato de ele ter pecado. Eva, por sua vez, traz tal responsabilidade para a serpente. A questão é que as nossas boas desculpas, elas nem sempre, ou melhor, nunca elas vão funcionar diante do Senhor. E é exatamente isso que o profeta Ezequiel está nos dizendo aqui. É exatamente isso que o Senhor Deus, Ele está reprovando desse povo. Havia esse adágio, esse dito, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Uma geração transferindo responsabilidade para outra geração. Um passando para o outro. Não é isso. E o Senhor fala, eu não quero mais saber dessas coisas. Não é isso que eu quero ouvir de vocês. Sabe, queridos? Um homem de Deus chamado Devios de Quitonares, ele em uma de suas obras escreveu a seguinte frase. Ele diz a seguinte expressão, quando ele vai definir responsabilidade. Ele diz que responsabilidade é um fardo móvel, transferido com facilidade para os ombros de Deus, do destino, da sorte e do próximo. É um fardo móvel, transferido com responsabilidade. A culpa é de Deus. Foi Deus quem deu a Eva para o Adão. Não, a culpa é do acaso, é o destino. Deixa eu dizer uma coisa a você. Esses dias as igrejas estão, na sua totalidade, fazendo cultos pelo YouTube, lives, enfim, buscando meio alternativo, já que nesse momento a reunião, o ajuntamento está proibido pelo alto risco de contaminação do coronavírus. Então eu tenho acompanhado algumas pregações e eu queria chamar a sua atenção para um fato que nós não podemos desprezar. Os dias são difíceis. As estimativas dizem que vai piorar. Para você ter uma ideia, aqui no nosso estado, nosso pequeno estado do Acre, hoje nós temos aí pouco mais de 40 contaminados, salvo engano. E as estimativas dizem que em 7 dias teremos mais de 200. Eu quero crer que isso não vai se cumprir. Então, os especialistas, eles acreditam em dias piores. É um fato. Os dias não são bons. É um fato. E eu tenho acompanhado as mensagens, como regra, elas têm alcançado 2 viés. Aqueles que são os profetas do caos. Só profetizam o mal. Só profetizam aquilo que pode vir de pior da parte de Deus. Aquilo de terrível que pode acontecer com a humanidade. Verdade é que vivemos certamente um tempo profético e certamente vivemos alguns sinais escatológicos estão sendo dados nesses tempos, não é? Alguns acreditam, será que é o fim? Será que agora que vai ocorrer a parousia? Bem, isso aí é outra situação, mas eu quero focar no momento. Então, esses que profetizam só o que tem de ruim, e tem o outro lado, o outro extremo, pregadores que estão passando a mão na cabeça de todo mundo. Deus vai cuidar de você, Deus vai te livrar, Deus vai te trazer uma bênção, Deus vai botar você no colo, você é filho de Deus, você é amado. Escuta, irmão, não deve ser assim. Israel, no texto lido, eles estavam no cativeiro, eles estavam sofrendo. Mas aí eu quero fazer uma pergunta: por que eles estavam lá? Eu quero perguntar a você: como está a sua vida hoje? Quais foram as suas escolhas de ontem? Aí porque a coisa não está bem, de repente a coisa não está bem, porque a situação está difícil e ficando cada vez pior. Aí então você realmente acredita que nem o povo de Deus acreditava?
Eles olhavam para as promessas de Deus e eles acreditavam no seguinte: Deus vai nos poupar desse momento difícil, Deus vai nos livrar. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Também não funciona terceirizar responsabilidades, não é? Por outro lado, você também não deve se sentir o culpado por tudo, entrando em uma depressão profunda que pode te levar ao caos. Mas deixar de olhar para si. Olha, nós devemos olhar para a situação, olhar para o momento e olhar para nós. Cada um deve trazer a sua responsabilidade. Como está a sua vida? Chega, irmãos, chega dessa história de dizer: a culpa é do pastor, a culpa é do presidente da república, a culpa é do A, do B ou do C. Não, muito que tem acontecido com você é sua responsabilidade. Foram as suas escolhas. Não foi o coronavírus, não é essa crise, isso é outra coisa. E essa palavra é de Deus para a sua vida. Tem promessa de livramento? Tem promessa de livramento. Tem promessa de socorro do céu? Tem promessa de socorro do céu. Porém, há uma condicionante. Há uma condicionante. Deus certamente queria livrar Israel. Esse povo, escuta, irmãos, esse povo era o povo, né, mais abençoado. Eles tinham uma lei maravilhosa, a lei de Deus. Mas obedecer que é bom, nada. Tem gente hoje que está quebrando financeiramente, está botando a culpa, né, no momento e sabe que não é o momento. Aí eu pergunto para você: como está seu coração? Como está a sua fidelidade ao Senhor? Pastor, para com essa mensagem. Eu ouvi há pouco alguém tão agradável dizendo para mim que Deus ia me fazer prosperar. Eu vi agora há pouco alguém dizendo: Deus vai me fazer prosperar. E agora você vem com essa história: cadê a minha responsabilidade? É exatamente isso. É exatamente isso. Deus não vai tratar filhos rebeldes como se fossem filhos obedientes. E também não vai deixar de abençoar os obedientes para abençoar os desobedientes. Então, querido, é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. É isso, exatamente isso que o profeta Ezequiel está abordando. Está chamando o povo à responsabilidade. Direitos trazem deveres. Direitos trazem deveres. Não. A culpa das coisas não estarem dando certo na minha vida não é sua. E a culpa das coisas não estarem dando certo na sua vida não é minha. Cada um é responsabilidade pelas escolhas que tem feito. Eu gosto muito de citar uma frase dita por Søren Kierkegaard. Kierkegaard é um filósofo dinamarquês existencialista. Ele diz algo muito interessante que sempre fala muito ao meu coração. Ele vai dizer que nós somos o resultado de nossas decisões e escolhas. Viver é como estar em uma grande semeadura. E é exatamente isso que o profeta Ezequiel está dizendo. Ele está dizendo: não é assim que funciona. Se o pai comeu uva verde, o dente que vai embotar é o dente do pai. Se o filho comeu uva verde, o dente que vai embotar é o dente do filho. E o Senhor diz: todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Exatamente isso diz o Senhor. Tanto a do pai como a do filho. E a alma que pecar, essa morrerá. Responsabilidade. Eu queria reforçar o que está sendo dito aqui no capítulo 18, também ainda pelo profeta Ezequiel, só que dessa vez no capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, vamos ler aqui a partir do versículo 12, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles por sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus.
responsabilidade. Noé, Daniel e Jó. Com Deus não funciona a carteirada. Sabe aquela vez que você para em uma blitz policial, né? E o policial chega do seu lado e de repente você diz: você sabe com quem está falando? Pois é, com Deus não funciona. Com Deus não funciona. Olha, eu sou o Noé, eu sou o Daniel, eu sou o Jó. Sabe quem eu sou? Não funciona. O exemplo dado quando o profeta cita Noé, Daniel e Jó, está citando esses homens como homens santos, homens íntegros, que mereciam o respeito do Senhor. Mas a justiça deles só podia alcançar a eles próprios. O que é isso? Responsabilidade. Deus atribui a cada um as suas responsabilidades. E é assim que Deus está tratando esse povo. É dessa maneira que Deus está tratando esse povo. Paulo nos alerta isso em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso ele se fará. Eu dizia a você que a vida é como um grande canteiro, né? Você sai plantando e você sai plantando. Na volta você vai colher. Mas você não vai colher o que o Noé plantou. Você não vai colher o que o Jó plantou. Você não vai colher o que o Daniel plantou. Você vai colher o que você plantou. Se você plantou coentro, não adianta querer colher chicória. Porque quem plantou semente de coentro só vai poder colher coentro. Essa é a vida, é a lei da semeadura. Responsabilidades. Privilégios trazem responsabilidades. E é exatamente isso, irmão, que eu quero falar uma coisa para você. Se a vida está difícil, ela pode ficar pior. Desde que você continue a fazer as escolhas erradas. Tem uma orientação médica aí para o povo evitar ajuntamento, para evitar aglomerações. Acredita-se, né? A maioria dos cientistas acreditam que a contaminação seria muito rápido se o povo estivesse aglomerando, estivesse ajuntando. Por isso, então, a orientação é: fique em casa. Mas muitos estão desobedecendo. Gente que não precisa está desobedecendo. Que Deus livre. Mas depois, se o camarada pegar a tal da Covid-19, não vai poder botar a culpa em ninguém. Não vai poder botar a culpa em ninguém. Assim é a vida. Assim é a vida. E é essa responsabilidade que o Senhor quer te chamar nesse tempo. É para isso que Deus está te chamando a responsabilidade. Olha, a lei de Moisés, ela previa que um animal inocente, ele poderia assumir a culpa de um homem pecador. Sim, está na lei. Isso é possível. Obviamente que nós sabemos que isso tudo era uma tipologia que apontava para Jesus, que viria para assumir a responsabilidade, para assumir o pecado do homem. Mas na lei e nem em lugar algum a Bíblia nunca ensinou que um homem santo vai responder pelo pecado de outro. Não funciona. Então, meu irmão, então, minha irmã, você que me assiste nesse momento, assuma as suas responsabilidades. Chega para o Senhor e fala: Deus, eu sou o culpado. Parte dos problemas que tenho enfrentado, esses problemas vieram porque as minhas escolhas foram escolhas erradas. A dor que eu estou vivendo hoje é resultado daquilo que eu escolhi ontem. Eu plantei errado. O único jeito, queridos, de alcançarmos a cura é o reconhecimento da nossa falha. Quem não reconhece que errou não vai ser culpado. Diz a Bíblia que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E aquele que esconde não vai prosperar. Aquele que esconde não vai prosperar. Se você vive uma vida pecaminosa, mas tem uma capa de santidade, você só consegue enganar os homens. Você só consegue enganar os homens. Você não consegue enganar a Deus. Sabe, irmãos, outra coisa que eu percebi nesse tempo, no primeiro momento, no Brasil de maneira especial, quando explode, quando dá início à crise causada por esse vírus, muitas pessoas de repente pararam e começaram a se voltar para Deus. Mas os dias passaram e nada aconteceu, né? Nada aconteceu. E sabe o que acontece? Aquela vidinha de pecado favorita, muitos optaram por continuar. Continuam nas redes sociais falando mal da vida dos outros.
continuam amaldiçoando as pessoas, né? Continuam sem assumir um compromisso com Deus. Mas o Senhor espera que façamos diferente. Eu tomara que realmente a situação não fique crítica. Uma coisa é certa: mortes, muitas mortes, infelizmente acontecerão. E o homem tem medo de morrer. Mas ele não deveria necessariamente se apavorar com a morte, porque a morte é um fato. O que deve te incomodar é: e Deus será que está feliz com o meu proceder? Como os céus estão olhando lá de cima para cá? O que Deus está pensando sobre mim? Será que se eu chegasse hoje na presença do Pai, Ele diria: vinde benditos de meu Pai? Ou Ele diria: afastai-vos de mim, vocês malditos que praticam a iniquidade? Quem são esses que praticam a iniquidade? São aqueles que viveram uma vida mascarada. Muitos com uma Bíblia debaixo do braço, pagando de bom moço, pagando de santo. Quem paga de santo, irmãos, não agrada a Deus. Quem renuncia, sim. Quem diz não para os seus desejos bem particulares. Quem reconhece que é falho, que reconhece que é pequeno e que precisa de Deus, esse sim. A Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, nós temos um momento muito sincero da parte do Senhor para com Caim. Há quem acredita que Deus amava Abel e não a Caim. Deus amava os dois. Só que, assim como nós temos responsabilidade, Deus também tem a responsabilidade dele. E a responsabilidade de Deus é tratar cada um de acordo com as suas escolhas. Então o Senhor chega para o Caim, né? Chega para o Caim. Caim estava um pouco insatisfeito lá. Gênesis 4:7. Então esse é o recado do Senhor para ele: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, e sobre ele deves dominar. Quem deve dominar a tentação é você. Quem deve dizer não para o pecado é você. Quem deve, irmãos, sabe, reconhecer a sua debilidade é você, é o indivíduo. Deus trata com indivíduos. Agora alguns acham o seguinte: não, que é isso? O meu pai é cristão, minha mãe é uma mulher santa. Olha, isso não vai acontecer comigo. Não, o mal não vai me alcançar, a peste não vai me alcançar. Para com esse negócio, meu irmão. Porque a pior peste que pode alcançar o ser humano é o conformismo com o pecado. Paulo já alertava em Romanos capítulo 8: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não vos conformeis com este século. Tem gente transformado. Eu dizia outro dia que vivemos o tempo da ostensividade do pecado, não é? Pecar ficou algo legal. Mas um dia a conta chega. E esse dia está chegando. E esse dia está chegando. Um dia você estará diante do Senhor. Estando diante do Senhor, não vai caber, meu brother. Olha aqui para mim, olha bem para mim. Não vai caber. Aquela história: ah, Senhor, o Senhor sabe, não foi minha responsabilidade. Com Deus isso não vai dar certo, a máscara vai cair. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Ele conhece todas as coisas. Se o pecado jaz à porta, Deus disse: domine os seus impulsos. Paulo, no capítulo de Romanos, faz uma reflexão muito profunda, quando ele diz: olha, eu não entendo a minha maneira de agir, eu não faço o que quero, mas eu faço o que não quero. Então ele entra naquela crise existencial. Ele diz: mas se faço o que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Mais à frente ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Tem esperança para você.
Mas não tem esperança para aquele que escondeu o pecado. Mas não tem esperança para aquele que não se arrepender. Não há esperança para quem não se arrepende. Quando Jesus inicia o seu ministério de evangelista, lá em Mateus capítulo 4, está registrado que a primeira pregação de Jesus, o primeiro sermão de Jesus, foi um sermão muito diferente. Ele veio do céu, ele podia ter falado do céu, podia ter falado das ruas lindas, das mansões celestiais, do ouro, da beleza eterna. Não, ele não falou sobre isso. A primeira mensagem de Jesus foi olhando cara a cara para você e para mim. Ele disse: você quer uma vida diferente? Então arrependa-se. Quer uma vida diferente? Arrependa-se, porque nada vai mudar se você não mudar. Parece uma redundância, mas é isso mesmo. Precisamos atribuir a nós mesmos as nossas responsabilidades, irmãos. Se você é dependente químico, a culpa não é de seu pai, a culpa não é de sua mãe. Foi você que escolheu. Se você vive uma vida miserável, foi sua escolha. Mas deixa eu querer acalmar seu coração e dizer para você o seguinte: você não precisa permanecer nesse estilo de vida. Você não precisa permanecer dependente. Você não precisa morrer nesse pecado. Você não precisa viver essa vida longe de Deus. Porque o Senhor nesses dias nos dá oportunidade, sim, mas oportunidade para que possamos nos arrepender. Porque a alma que pecar vai morrer, é verdade. Peraí, mas há uma substituição. Deus enviou o Filho para nos substituir. Qual é a maneira que Jesus vai me substituir? Na hora que eu me arrepender. E o que é o arrependimento? Arrependimento é não olhar para ninguém, mas é olhar para mim, olhar para dentro de mim e falar: fui eu, foram as minhas escolhas, foi meu coração endurecido. Como diz a canção, aquela canção antiga, né? Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Oh, quão cego andei, oh, como eu perdido vaguei, longe do meu Salvador. Reconhecimento da falha, reconhecimento do pecado. Na hora que o homem para, na hora que o homem se arrepende, na hora que ele reconhece que as suas mazelas, que as suas dores, as suas frustrações, elas são subproduto de suas escolhas, então nessa hora os céus se alegram. Nessa hora Jesus entra na tua vida e muda a tua história. Mas enquanto ficar se escondendo, nada vai acontecer. Então, nesses dias, para, arrepende e volta, ressignifica, recomeça. Para de culpar os outros, para de achar falha sempre nos terceiros, em terceiro melhor, né? Olha para você, olha para dentro de você. Deus nos deu responsabilidades e Ele vai cobrar. Deus vai cobrar. Um dia estaremos diante dele. Prepare-se para esse dia. E a melhor maneira de se preparar para esse dia é reconhecer que sem ele estamos perdidos e que precisamos dele. Eu vou te dar um conselho. Eu vou fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração nessa noite aqui nesse lugar. E a oração que eu vou fazer é aquela oração em que atribui a cada um de nós as nossas responsabilidades. A alma que pecar, essa morrerá. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher, tá? Se você se encontra com a sua vida longe do Senhor Jesus, você pode permanecer longe e ir para mais longe ainda. Você é livre, você não é obrigado. Se você quiser voltar, você pode fazer isso hoje, aí onde você está. Esteja você no seu carro, esteja você na sua casa, no seu trabalho, esteja onde estiver, você pode agora ajoelhar aí no seu lugar. E você pode voltar para o Senhor. Porque a distância entre o homem e Deus, ela pode ser uma distância incalculável, mas ela pode ser uma distância inexistente. Vai do coração, né? Então, se você com sinceridade do coração, sabe, se voltar para o Senhor, Deus vai te responder, Deus vai te aceitar. Se você ouvir a palavra de Jesus dizendo: meu filho, minha filha, arrependei-vos,
porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependimento. Arrependimento produz perdão. Jesus já conquistou lá no Calvário. Eu ouvi um pregador dizendo essa semana algo muito maravilhoso, muito incrível, quando vai falar lá de João capítulo 1, versículo 12, que vai dizer o seguinte: ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Fala de Jesus e fala dos judeus. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu entendi esse texto errado. Eu entendia que Deus nos tinha feito filhos de Deus. Não, Deus não nos fez filhos de Deus. Ele nos deu poder, condição para nos tornarmos filhos de Deus, sabe? Então, esse poder nos leva a fazer o quê? Nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo nos capacita ao arrependimento, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então nessa hora eu quero liberar para a sua vida essa palavra que te dá poder para arrepender, poder para voltar para Jesus, poder para recomeçar, poder para valorizar a sua família, poder para valorizar a sua igreja. Você que vivia dando desculpas para não estar nos cultos, né? Poder para você conseguir voltar e agora está em todas, vigília, oração na madrugada, culto, né? De todas as formas. Então você tem poder para isso. Bote para Ele seu coração. Eu vou orar por você nesse momento. Pai, eu quero apresentar diante de Ti este homem, esta mulher, essa pessoa que nessa hora de incerteza, nesses tempos de incerteza, ela está com medo, tem gente apavorada. Mas hoje, ouvindo essa palavra, elas estão reconhecendo que o único jeito é voltar para o Senhor. O único jeito é reconhecer que somos pecadores e que de Ti precisamos. Então, Paizinho, perdoa o pecado, apaga a transgressão, escreve o nome no livro da vida, dá uma nova oportunidade para esse povo, em nome de Jesus. Sabe, Deus, eu não sei o que vai acontecer com essa questão de saúde mundial, essa crise mundial de saúde. Mas uma coisa eu sei: se o homem não resolver o problema do pecado, esse homem será eternamente condenado, será eternamente sentenciado. Por isso, nessa noite, a Tua palavra é para que cada um, de maneira individual, possa se voltar para o Senhor e tenha os seus pecados perdoados e sejam salvos e tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja o Teu sangue sobre a nossa nação, seja o Teu sangue sobre as nações. Livra-nos de toda forma dos males que possam se levantar, mas principalmente do ceticismo, principalmente, Senhor, da incredulidade. Livra-nos de tudo aquilo que tem o poder de nos separar do Senhor. Livra-nos do pecado. Tem gente, Senhor, que mesmo nessa crise ainda continua vendo pornografia, não parou, está indiferente. Senhor, livra-nos disso e nos leva a essa consciência que é tempo de voltar para o Senhor, é tempo de ser fiel, é tempo de dedicar ao Senhor toda a nossa vida, de dedicar ao Senhor o nosso tempo, as nossas finanças, o nosso respirar, o nosso andar. É tempo de anunciar o Teu amor. Muito obrigado, Paizinho, que o Senhor possa conosco continuar, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Fica na paz. Amém, amém e amém.